Olá pessoal, vamos retomar nossos estudos, hoje falando sobre um cenário pós Segunda Guerra Mundial, né? Ordenando a classificação e a relação entre os países nesse momento histórico, tá bom? A nova ordem mundial, ela vai ser impactada tanto pelo fim da Segunda Guerra Mundial, como pelo conflito da Guerra Fria, que a gente estudou há pouco, ok? Uma nova ordem mundial vai surgir dentro de um cenário bem peculiar, tá? A gente vai tomar aqui como base a queda do Muro de Berlim em 1989, que foi um momento histórico onde nós tivemos de fato o fim do conflito, né, a Guerra Fria, tá? Desde a queda do Muro de Berlim em 1989, discute-se a emergência de uma nova ordem mundial, com base em duas mudanças, uma que é geopolítica e a outra que é econômica. Na questão geopolítica, a grande mudança foi o fim da Guerra Fria, né? O fim da bipolarização, o fim da polarização entre soviéticos e norte-americanos, né? Entre socialismo e capitalismo. Obviamente, o capitalismo sai vencendo essa tensão entre esses dois blocos, entre essas duas ideologias. Na economia, o grande acontecimento foi o aprofundamento do processo de globalização e a formação de blocos econômicos, né? A união de alguns países em torno de um bloco, em torno de interesses econômicos, para poder comercializar e assim obter lucros e vantagens para as suas nações, tá bom? O equilíbrio do poder ou a correlação de força é o significado de uma ordem mundial. Então a gente vai analisar como é que é o equilíbrio do poder entre as nações no cenário de globalização, tá? É a situação econômica, militar, política e diplomática também do mundo em um determinado período. No século XIX, a ordem era monopolar, sendo o Reino Unido a grande potência mundial. Isso porque o Reino Unido destacou-se no seu processo de revolução industrial e conseguiu um destaque importante no cenário macroeconômico, na época, né, no século XIX. A bipolaridade versus a unipolaridade. No século XX, a ordem era bipolar. Após a Segunda Guerra Mundial, 1945, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista disputavam a dominação, disputavam a hegemonia, a supremacia, né, a superioridade no cenário internacional. Essas duas potências exerceram grande influência sobre o restante do mundo até meados de 1991. Esse processo vai iniciar-se em 1989, mas é em 1991 que é batido o martelo e de fato encerra-se a Guerra Fria, né? Em virtude do grande poderio econômico e militar dessas duas potências. A partir de 1991, a nova ordem mundial se tornou mais complexa, mais difícil de se entender, porque do ponto de vista do poder militar, os Estados Unidos passaram a ter capacidade de intervir em conflitos importantes em quase todo o mundo, né, sem precisar atuar em uma área de um inimigo declarado como era a União Soviética. Mas essa situação pode ser provisória, porque se a gente for analisar, a China hoje é a grande ameaça, né? Tanto econômica quanto militar, quanto política realmente, ideológica, que os Estados Unidos enfrentam, tá? A China moderniza suas forças armadas com investimentos pesados, inclusive em armamento nuclear, mas principalmente em tecnologia, tá bom? Então hoje a gente não tem mais esse cenário bipolar, a gente não vai ter mais os Estados Unidos versus União Soviética, mas a gente tem também, alguns estudiosos chamam de uma segunda Guerra Fria, uma Guerra Fria meio que velada, mas que na verdade é uma disputa por uma superioridade econômica, né, e por uma atuação propriamente política entre a China e os Estados Unidos. Obviamente que a China ainda é um país considerado em desenvolvimento, ela não atingiu completamente o status de um país central desenvolvido, mas ela tem um potencial de crescimento econômico muito superior ao dos Estados Unidos. Por isso é uma ameaça, sim, tá bom? Outro exemplo se refere aos países fortes da União Europeia, França, Itália, Reino Unido e Alemanha, que podem se unir e adquirir um poderio bélico comparado ao estadunidense.
Vê só, nessa questão da União Europeia, ela ainda não é muito clara que ela possa se transformar num adversário potente dos Estados Unidos, porque a União Europeia, ela trata muitas vezes mais como um aliado, como um pseudo companheiro dos Estados Unidos nessa questão econômica e militar, tá certo? A disputa entre os grandes centros do poder no século XXI será entre quem tem a economia mais moderna, e aí entra Estados Unidos, China, Alemanha, né? O melhor padrão ou qualidade de vida para suas populações, e aí destaca-se a Alemanha mesmo, propriamente dito, porque a desigualdade social ainda é um grande problema da China, e os Estados Unidos ainda também sofrem com isso, e a tecnologia mais avançada. E hoje, os chineses, eles estão cada vez mais empenhados nisso. Por isso, a tendência à multipolaridade. Então, a gente tinha um cenário de bipolaridade na Guerra Fria, aí acaba-se a Guerra Fria em 1991, e os analistas imaginavam que os Estados Unidos saíam vencedores com seu bloco capitalista, né? E que a gente teria uma unipolaridade. Mas eis que surgem os blocos econômicos, né? Como uma vertente da globalização. E isso vai fazer surgir a ideia de multipolaridade, né? Múltiplas nações dominando esse cenário geopolítico. A existência de vários centros de poder. A gente pode destacar os Estados Unidos, obviamente, a União Europeia, o Japão e a China. Né? São 4 regiões estrategicamente importantes para o cenário econômico e para o cenário político. É uma característica fundamental dessa ideia da nova ordem mundial. Né? Ela é administrada por esses blocos econômicos, de poder, de hegemonia política e hegemonia militar também, tá certo? Mas percebam, todos eles com características capitalistas. E aqui vale lembrar a vocês que a China, apesar de ter um sistema político e ideológico considerado comunista, a sua economia ela é extremamente capitalista. É um erro definir a economia chinesa como uma economia comunista, não é? A economia chinesa ela é capitalista sim, mas ela convive com um regime comunista autoritário direcionado à sua população, tá bom? Um mundo multipolar onde países como Estados Unidos, Japão e Alemanha passaram a pleitear mais poderio, influência e poder em escala mundial, agrupando-se em organizações que são multipolares, né? Estados Unidos, Japão e Alemanha são exemplos de países que vão atuar em diversos blocos econômicos ao longo do cenário global. Isso porque as suas economias são voltadas para o comércio exterior, né? Eles produzem especialmente tecnologias, né? Os Estados Unidos produz também agropecuárias, mas especialmente tecnologias, e vai procurar atingir esse cenário internacional. Estabeleceu-se uma nova ordem mundial, em geral denominada multipolar, capitaneada pelos 3 principais polos de poder no mundo, ou seja, as principais economias capitalistas, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Atualmente a China, que é a segunda maior economia mundial, vai ampliando a sua influência, que era restrita à Ásia, e vai atuando no mundo inteiro, tá bom? E no cenário da China, aqui ó, os principais blocos econômicos que a gente tem em atuação atualmente, no momento, tá? Deem uma olhadinha, o Mercosul aqui característico da América do Sul, tá? No caso específico da China, ela tem uma característica importante, né? No cenário da pandemia atual, ela é o principal ator, né, desse cenário pandêmico. O vírus surge na China, né, por questões ainda não bem esclarecidas, mas o vírus surge lá e toma uma proporção gigantesca, haja vista a sua influência pelo mundo. A China comercializa com o mundo inteiro, a China compra do mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, tem uma parceria comercial com a China que é crucial. Hoje ele é o nosso maior parceiro comercial. Apesar do atual governo brasileiro parecer esquecer disso quando começa a criticar os chineses e a vangloriar o presidente Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, já que a gente está falando de um cenário de eleições já vencidas e definidas para o democrata Joe Biden, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está num cenário globalizado, quando a gente levanta a bandeira de um país, necessariamente a gente está menosprezando outros países. E o Brasil não pode fazer isso com a China. Nós somos extremamente dependentes desse comércio que a gente tem com os chineses, tá bom?
Foi possível assistir, principalmente nas últimas três décadas, a ascensão de um grupo de países chamados de emergentes, são os denominados BRICS, né? Iniciados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Eles vêm aumentando sistematicamente sua participação na economia mundial, o que pode ser considerado uma novidade em relação aos outros blocos de poder mundial. Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando um grupo de países que mais crescem no planeta. Além disso, representam 42% da população mundial, né? A China, gigantesca, 45% da força de trabalho e o maior poder de consumo do mundo. Então, é sim um bloco de países que chama a atenção do restante dos países, tá bom? Nesse cenário, a gente vai ter a globalização, os caminhos que ampliaram os contatos realizados ao longo do tempo histórico tornam possível delimitar algumas características desse processo, tá? Uma delas é a intensa relação que os avanços tecnológicos vai ter nesse momento, né? Os avanços de tecnologia a gente vai ver surgir e vai ver ampliar o processo de globalização. A melhoria na navegação no século XV, os avanços do meio de comunicação no século XIX e até hoje vão facilitar a apropriação do espaço pelo homem. Outra característica que é fundamental lembrar também é a relação entre o processo de globalização e a formação de redes geográficas. Né? O que seria isso? Avanço como as rotas de transporte que nós temos, os transportes navais, né? E os cabos submarinos vão intensificar o fluxo de mercadorias em escala mundial, possibilitando o acesso à informação e ao consumo em pontos isolados, até então do espaço mundial. Então a gente vai ter a globalização atuando no cenário macroeconômico, mas a globalização também vai atuar bastante no cenário cultural, tá bom? Hoje a gente consome muito músicas, livros, filmes, culinária, né? Hábitos que não são nossos, são estrangeiros, mas que vêm desse processo de globalização. Como terceira característica que é fundamental a esse processo, é marcada pela desigualdade das relações entre as diferentes regiões do espaço mundial. A gente vai ver isso melhor quando for estudar a classificação dos países atuais. Mas como é isso? Existe hoje, atualmente, um processo chamado de neocolonialismo, né? Fatos como a predominância europeia na colonização da América a partir do século XVI, a escravização de africanos e o neocolonialismo, né, propriamente dito, na Ásia, uma nova forma de colonização da Ásia, e na África no século XIX, vão gerar benefícios econômicos a certas áreas em detrimento às outras. Então a gente vai ver certos benefícios econômicos na Europa, né, em parte da Europa, na verdade, nos Estados Unidos, e esses benefícios vão necessariamente não vão atingir todo o globo, não vão atingir todos os países, tá certo? A globalização econômica ela não é igualitária, o que é visível pela existência de muitos países pobres assentados na periferia do que a gente chama de circulação comercial do mundo, tá? A globalização, gente, ela não é um fator, como eu posso dizer, um fator universal, tá? Ela não é uma bonança para todo mundo. Em países periféricos, em países pobres, por exemplo, ela vai gerar um atraso tecnológico, uma dependência tecnológica dos países centrais desenvolvidos, um desemprego em massa, não é? E uma acentuação da desigualdade social verificada nesses países pobres, porque eles não vão ter uma produção tecnológica suficiente e eles não vão conseguir fazer parte desse cenário de globalização de uma forma mais eficaz, de uma forma mais forte, né, e atuante. E quando a gente fala de neocolonização, nada mais é do que os países centrais continuando a exploração em cima desses países periféricos, tá certo? Era isso que a gente tinha para falar sobre nova ordem mundial. É importante analisar os fatos históricos e entender como é que se direciona esse processo, tá certo? E na próxima aula a gente vai falar da classificação socioeconômica dos países a partir dessa nova ordem mundial. Até lá, ok?